Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouco então sobre as leis que regem a difusão e qual é a diferença entre elas. Então a gente tem duas leis, a primeira lei de Fick e a segunda lei de Fick. A primeira lei de Fick é mais aplicada para sistemas ditos estacionários e a segunda lei de Fick é para sistemas não estacionários ou transientes. Vamos começar então com os sistemas estacionários, né? Então antes de a gente entrar na primeira lei de Fick, é interessante que a gente entenda um conceito que é fluxo de difusão. O fluxo de difusão ele mensura, né, o quanto de massa da espécie que está se difundindo atravessa um outro material, se difunde através desse outro material, por uma determinada área de seção transversal e período de tempo. Então a área de seção transversal ela acaba sendo uma constante, né, o quanto que um material está conseguindo se difundir dentro do outro acaba sendo uma constante a área de seção transversal de difusão. A massa vai variando em função do tempo, né? Em um regime estacionário, né, a gente tem que o nosso fluxo de difusão ele é constante, independe do tempo. Então, há uma determinada concentração do elemento, há uma determinada profundidade, não vai variar com o tempo. Então, no caso, por exemplo, se a gente tiver um determinado elemento A aqui se difundindo através dessa placa metálica aqui, saindo com uma determinada pressão constante B aqui do lado, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma concentração, vamos supor que a concentração de pressão aqui desse A é maior do que B, aqui a concentração de saída, a gente vai ter uma concentração de entrada em A e uma concentração de saída em B. Então, aqui a gente tem a concentração do componente de difusão e a determinada posição, profundidade através dessa placa. Então, em um regime estacionário aqui, a gente tem que essa concentração ela é constante sempre nessa posição, ou seja, não varia conforme a posição. Então a gente tem um fluxo constante e uma concentração constante em função da posição aqui. Né? Então a partir disso a gente chega na primeira lei de Fick. Né? Então no estado estacionário a difusão ela é considerada aqui unidimensional, ela correlaciona o fluxo de difusão com a variação ou gradiente de concentração química aqui, que é o percentual da concentração de A ou B ou a espécie que está se difundindo em função da posição, né? Então essa variação aqui, e uma constante que é chamada constante proporcionalidade, que é o coeficiente de difusão. Esse coeficiente de difusão aqui, ele é obtido através dos pares de difusão, que a gente viu anteriormente, né? Ele depende da espécie que está se difundindo, da matriz que ela está se difundindo e da temperatura que a gente tem no nosso sistema, né? Então essa aqui é a primeira lei de Fick, aplicada só para sistemas estacionários, nas quais o fluxo não varia com o tempo e a concentração também não varia com o tempo. Bom, vamos então fazer um exercício que daí a gente vai aplicar essa fórmula, vai ficar um pouco mais fácil de entender cada um dos parâmetros dessa fórmula. Então aqui tem uma placa de ferro exposta a uma atmosfera carbonetante por um dos seus lados e a uma atmosfera descarbonetante por outro lado, a 700 graus Celsius. Se uma condição de estado estacionário é atingida, então a gente não tem variação de fluxo e variação da concentração do elemento que está se difundindo com o tempo, calcule o fluxo de difusão do carbono através da placa, sabendo que as concentrações de carbono nas posições 5 e 10 milímetros abaixo da superfície carbonetante são de 1,2 e 0,8 kg por metro cúbico. Né? Então aqui está a massa do carbono por um determinado volume, respectivamente. Supondo o coeficiente de difusão do carbono no ferro seja 3 vezes 10 a menos 11 metros quadrados por segundo, então ele já passa o coeficiente de difusão do elemento que está se difundindo no ferro a essa temperatura de 700 graus Celsius. Vamos resolver juntos isso aí? Bom, então pessoal, aqui está o problema, né? Então de um lado a gente tem uma superfície carbonetante com um valor alto de carbono e de outro lado a gente tem uma superfície descarbonetante. Então aqui a gente tem nossa placa de ferro aqui e aqui mostrando a distribuição do carbono, né, que é a espécie que está se difundindo através do ferro de maneira estacionária, né? Então a concentração do carbono na posição 5 vezes 10 na menos 3 metros, 5 milímetros de profundidade, é 1,2 kg por metro cúbico, e a concentração de carbono na posição 10 vezes 10 na menos 3 metros, 10 milímetros de profundidade aqui na peça de ferro, né, da placa de ferro, é 0,8 kg por metro cúbico. Então aplicando, como a gente está num regime dito estacionário, não há variação do fluxo e nem da concentração com o tempo, então a gente vai aplicar a primeira lei de Fick, que é essa equação aqui para calcular o fluxo, né, de difusão. Então o fluxo de difusão
é igual ao coeficiente de difusão, que é 3 vezes 10 na menos 11 metros quadrados por segundo, vezes aí a variação da concentração em relação à posição na placa de ferro, né? Então aqui a gente tem 1,2 e 0,8, 1,2 menos 0,8 quilogramas por metro cúbico, dividido pela variação de x aqui, que é a posição na placa, que é de 5 menos 10, 5 vezes 10 na menos 3 metros. Eu passei para metros aqui, né? Como vocês podem ver. Menos 10 menos 3 metros. Então, calculando, resolvendo essa equação, a gente tem que o fluxo de difusão é igual a 2,4 vezes 10 na menos 9. Aqui é interessante também notar que a gente tem metro quadrado aqui a gente tem metro cúbico e aqui a gente tem metro, né? Então esse metro cúbico aqui está passando, dividindo, então a gente teria metro na quarta, tirando o metro quadrado aqui de cima, então o metro quadrado vai vir aqui para baixo. Aqui a gente tem segundos, ele vai ficar aqui embaixo. E em cima, então, a gente tem quilogramas. Nota que isso aqui é a unidade de massa, unidade de área de seção transversal e unidade de tempo, o que a gente viu lá no primeiro slide quando a gente falou um pouco sobre fluxo de difusão. Tudo bem? Bom, a gente viu então para a resolução para a equação num regime estacionário. Entretanto, vale salientar que em muitas situações práticas de engenharia e até em condições que o regime estacionário demora muito para ser atingido, a gente está trabalhando num estado não estacionário ou regime transiente, né? Nesse tipo de regime transiente, o que acontece? A concentração do elemento que está se difundindo e o fluxo de difusão vão variar conforme o tempo e a posição. Então a gente não tem mais não consegue mais aplicar diretamente a primeira lei de Fick para resolver esse cenário. Numa situação como essa, a gente tem um cenário que, por exemplo, a concentração de carbono de um lado, né, vamos supor que a gente tem um lado carbonetante e outro descarbonetante aqui desse lado, né, e aqui a gente teria a superfície da peça ou a interface, né, entre a região carbonetante e não carbonetante, então teria uma concentração alta. Depois de um tempo pequeno, né, um tempo T1, a gente teria essa distribuição da concentração de carbono dentro da peça. Depois de um tempo T2 teria essa distribuição e à medida que vai aumentando o tempo, a gente vai aumentando a distribuição ou vai mudando o perfil de distribuição do elemento que está se difundindo dentro da peça. Então nota aqui que a gente não tem mais uma concentração de carbono constante em uma determinada posição, ela vai variando conforme o tempo. E o fluxo de difusão também vai variando conforme o tempo. Então esse é o dito regime transiente ou não estacionário e é muito comum encontrar em situações práticas de engenharia. E como que a gente faz para resolver problemas como esse, né? Então aqui está a segunda lei de Fick, que leva em consideração então essas variações. Então a gente tem a espécie que está se difundindo com variação em relação ao tempo e tem o coeficiente ou o fluxo de difusão que vai variando de acordo com a posição ou a profundidade na peça, né? Então, assumido aqui que a gente tem o coeficiente de difusão constante, né, não varia conforme a composição química, a gente chega nessa dedução dessa equação diferencial parcial aqui. Essa equação ela tem inúmeras soluções, né? E o que a gente vai fazer? A gente tem que adotar os critérios de condição de contorno que mais se aproximam do nosso fenômeno físico que a gente quer entender. No caso da disciplina aqui, a gente vai usar a segunda lei de Fick para solucionar problemas envolvendo tratamentos termoquímicos. Então, a gente vai utilizar as condições de contorno que se assemelham ao fenômeno físico de tratamento termoquímico para resolver essa equação diferencial parcial, né? Então, a solução, né, que a gente não vai resolver essa equação, a gente vai trabalhar direto com a solução. A solução dessa equação é essa dedução aqui, né, que leva em consideração a concentração do elemento que está se difundindo, a concentração inicial do elemento na peça, né, a posição de profundidade aqui, que é o x de difusão do elemento que está se difundindo, o coeficiente de difusão, o tempo e uma função erro de Gauss aqui que está expressa nessa tabela aqui.
Acredito que o mais fácil aqui para entender essa equação, essa solução e a utilização dela é a gente fazer exercícios, ver como é que ela é utilizada na prática, né? Mas antes disso, eu gostaria de explicar para vocês qual é o cenário que a gente está avaliando, qual é o fenômeno físico que a gente vai avaliar em termos de difusão aqui usando a segunda lei de Fick. Então vamos supor, né, que a gente tem uma peça com um pouco de carbono, um aço aí baixo carbono. Essa peça aqui está representada por esse quadrado e aqui em azul. Ela é colocada dentro de um forno a alta temperatura. A ideia da temperatura aqui é acelerar o processo de difusão. E a gente coloca uma atmosfera dentro desse forno rica em carbono, né? Então mais carbono do que tem dentro da peça. De acordo com o fenômeno de difusão, o que vai acontecer? Esse carbono que está na superfície aqui da peça vai tender a migrar para dentro da peça conforme o tempo vai passando. Então a gente vai ter um perfil inicial aqui, né? Se a gente for assumir uma condição unidimensional aqui, então a gente olha a superfície da nossa peça. Então na superfície da nossa peça a gente tem aquele 2% de carbono, dentro da nossa peça a gente tem aquele 0,05% de carbono. Então aqui teria a superfície da peça, esse eixo aqui vai crescendo conforme a profundidade da peça, né? Num tempo zero, colocando a peça lá, quando a gente começa então a deixar por um intervalo de tempo maior, o que vai acontecendo? Esse carbono que está na superfície, ele vai migrando para dentro da peça, né? Assumam também que a gente tem uma alimentação constante, mantendo o percentual de carbono constante aqui na atmosfera. Então a gente não está esgotando o carbono da atmosfera aqui. Então à medida que vai passando o tempo, esse carbono ele vai se difundindo para dentro da nossa peça. Então se a gente deixar mais tempo, o carbono vai entrando cada vez mais, né? A segunda lei de Fick a gente vai utilizar para ver como que vai ser, qual a profundidade que esse carbono vai entrar, quanto tempo vai demorar para esse carbono entrar, qual que é a temperatura, qual é a influência da temperatura, do tempo, da composição química da peça. Então a gente vai começar a trabalhar com esse tipo de tratamento, né? E esse tipo de tratamento é chamado na indústria de carbonetação ou cementação. É a colocação de átomos aqui, no caso de carbono, na superfície da peça de aço, justamente para endurecer a superfície da peça de aço e dar uma resistência ao desgaste maior. Aqui tem uma imagem mostrando, né? A gente viu isso também no início do vídeo de difusão lá. Tá? Aqui tem uma engrenagem e é feita uma carbonetação ou cementação, que é um tratamento termoquímico, colocando carbono na superfície da peça. Aqui tem um zoom da parte que entra o carbono, vê os grãos mais escurecidos aqui devido à formação de uma fase diferenciada. Então a gente tem uma dureza maior nessa superfície aqui que dá uma resistência ao desgaste maior para esses dentes da engrenagem. Então nossa ideia agora é começar a trabalhar com tratamentos termoquímicos utilizando a segunda lei de Fick para identificar os parâmetros do forno em relação a tempo e temperatura e também as condições iniciais da peça, condições iniciais da atmosfera, que vão dar diferentes resultados de cementação. Então a gente vai começar a calcular isso aí, né? Então o primeiro exercício que a gente vai fazer, e a gente vai fazer mais para entender como utilizar aquela solução da segunda lei de Fick, é esse aqui. Então considere uma liga que tem 0,25% de carbono inicialmente. Ela é tratada a uma temperatura de 950 graus Celsius. Se a concentração de carbono for repentinamente elevada até 1,2% de carbono, então a atmosfera vai ter 1,2% de carbono, quanto tempo será necessário para atingir um teor de carbono de 0,8% em uma posição localizada a meio milímetro abaixo da superfície? Então, vamos supor que o fornecedor de vocês, o cliente de vocês, resolveu solicitar esse percentual de carbono aqui a essa profundidade aqui na peça. E vocês têm que escolher quanto tempo a peça vai ficar no forno para atingir isso aqui. E aí a gente vai usar a segunda lei de Fick para resolver esse problema, né? Então, ele passa alguns dados também, né, que é o coeficiente de difusão do carbono no ferro. Para essa temperatura é 1,6 vezes 10 na menos 11 metros quadrados por segundo. E uma das suposições que a gente faz naquela solução da segunda lei de Fick é que a peça seja semi-infinita, ou seja, que o carbono não vai estar atravessando a peça de um lado para outro, né? Então vamos resolver isso aí juntos. Então, pessoal, primeira coisa a gente tem que entender o problema, né? Então eu desenho o problema aqui. A gente tem uma peça metálica dentro de um forno, né? Então a peça está aqui representada com esse retângulo aqui. Essa peça ela tem uma composição química inicial assumindo um percentual de carbono de 0,25% de carbono. Então a composição dela tem 0,25% de carbono. Ela é submetida a um forno a 950 graus Celsius
com um percentual de carbono na atmosfera do forno de 1,2% de carbono. Então, um percentual gasoso aqui de carbono de 1,2%. De acordo com o princípio da difusão, essa diferença de concentração vai fazer com que esse carbono ele migre para dentro da peça, né? E a temperatura vai acelerar esse processo. Então, uma das representações que a gente usa para visualizar o problema é tentar desenhar essa superfície da peça aqui, porque o nosso problema é considerado unidimensional, né? Então, aqui eu vou colocar um eixo representando a superfície da nossa peça e esse eixo aqui representando a profundidade da peça, né? Esse eixo aqui é a superfície da peça. Então, na superfície da peça a gente tem um percentual de carbono de 1,2%. Dentro da peça a gente tem um percentual de carbono de 0,25% de carbono. O problema ele pergunta qual é o tempo que a gente tem que deixar a peça no forno para que a gente alcance uma profundidade de 0,5 milímetros da superfície. Então a profundidade na peça é 0,5 milímetros com um percentual equivalente a 0,8% de carbono. Então a solução que a gente usa para a segunda lei de Fick está aqui representada. Vamos ver o que é cada ponto nessa solução, né? Então Cx é a concentração de carbono no ponto X, né? Então o nosso ponto X é esse ponto aqui embaixo, né? Esse é o ponto X, esse aqui equivale ao Cx, né? Então aqui 0,8% de carbono é o meu Cx. O meu X aqui no caso é a profundidade na peça, que é 0,5 milímetros. Depois eu vou passar isso para metros. Nessa equação também tem o Cs, que é a quantidade superior da espécie que está se difundindo, nesse caso aqui o carbono. Então a concentração aqui na superfície superior de carbono é 1,2, esse aqui equivale ao Cs. 1,2% de carbono, né? E a gente tem o C0 também, que é a concentração inicial de carbono, que é esse cara aqui. Então, 0,25% de carbono. Aqui também, 0,25% de carbono. Aqui a gente tem o coeficiente de difusão, o problema deu. E aqui a gente tem o tempo que a gente quer descobrir. Nessa equação também a gente vê a função erro de Gauss, que é um tratamento estatístico aqui, que a gente vai ver como manipular isso através de tabelas, né? Fazer interpolação utilizando tabelas ali de conversão. Uma das coisas interessantes é que se vocês observarem essa solução, em um lado da igualdade a gente tem os parâmetros referentes à peça e à atmosfera, né? Então esse lado da igualdade que tem o Cx, C0 e Cs. E do outro lado da igualdade a gente tem os parâmetros referentes ao forno e o tratamento térmico, né? Forno e tratamento térmico. Tudo bem? Sabendo isso, então, a gente vai começar a resolução do problema. Bom, então eu coloquei todos os termos da equação aqui agora, né? E a nossa solução a gente vai resolver agora. O primeiro passo para resolver essa equação é... eu vou chamar esse termo aqui de Z e vou encontrar então qual que é o valor da função erro de Gauss de Z. Esse é o primeiro passo, né? Para isso eu vou substituir então Cx 0,8 menos C0 0,25 dividido por CS 1,2 menos 0,25 é igual a 1 menos F de Z. Vou resolver essa equação e vou chegar então que F de Z
é igual a 0,4210. Então, pessoal, para encontrar o valor então de z, a gente vai pegar essa tabela da função erro de Gauss, que correlaciona a função erro de z com o valor dz. Então, a gente vai procurar lá na tabela qual é o nosso valor que a gente encontrou. Aqui eu tenho o valor de 0,4210, ele está entre esse valor aqui, né, e esse valor aqui, né? Então, minha função erro de z está aqui no meio, e o meu z respectivo está entre esse valor e entre esse valor aqui. Então, é alguma linha aqui no meio que eu vou ter que encontrar o meu valor de z para o meu 0,4210 que eu calculei. Então, eu vou transpor esses valores aqui encontrados na tabela para o quadro ali para a gente calcular juntos. Bom, agora então a gente vai para o segundo passo, é encontrar o z. E olhando a tabela lá da função erro de z ali, né, função erro de Gauss para z, a gente retira esses valores da coluna de z. 0,35 e 0,40, o nosso z está entre esses dois valores aqui, e a nossa função erro de z respectivo a esses valores de z é 0,3794 e 0,4284. De acordo com o que a gente calculou no primeiro passo, nossa função erro de z aqui é 0,4210. Então, para descobrir o z, a gente vai fazer uma interpolação linear entre esses pontos. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai fazer uma relação para essa coluna e igualar essa relação para a coluna do lado. Então, vamos fazer isso juntos. A primeira coisa que eu vou fazer é esse termo menos esse aqui. Então, é z menos 0,35 dividido por esse termo aqui de baixo menos esse aqui de cima. Então, é 0,40 menos 0,35. Vou igualar isso e vou refazer essa relação no outro lado, né? Para a coluna da função erro de Gauss. Então, é esse termo aqui do meio menos o inicial lá. Então, é 0,4210 menos 0,3794 dividido por esse termo aqui de baixo menos o inicial. 0,4284 menos 0,3794. Aí, resolvendo essa equação, a gente vai encontrar o valor de z, que aqui nesse caso é 0,3924. Bom, pessoal, então o terceiro passo agora é encontrar o valor de t. Para isso, eu vou igualar o termo z, que a gente fez no início, com aquele termo da equação da segunda lei de Fick, que é igual a x sobre 2 raiz de dt. Então, eu quero encontrar o meu t. Para isso, primeiro eu vou isolar o t. Então, eu vou passar o raiz de dt para cá. O x sobre 2e vai ficar aqui embaixo. Vou elevar os dois termos ao quadrado. Então, eu tenho dt é igual a x sobre 2e elevado ao quadrado. E eu vou passar esse d dividindo. Então, eu tenho que o meu tempo é igual a x dividido por 2z ao quadrado dividido por d. Então, vou substituir os valores na equação. Então, o valor de x aqui é a posição. Vou colocar em metros. Então, a minha posição em metros é 0,5 vezes 10 na menos 3 metros, dividido por 2z. O meu z é 0,3924, o z não tem unidade, então 2 vezes 0,3924, isso tudo elevado ao quadrado. Dividindo tudo isso pelo meu coeficiente de difusão aqui, que é 1,6 vezes 10 na menos 11 metros quadrados por segundo. Então, resolvendo essa equação, eu vou ter um tempo de 25.368. E a minha unidade aqui, nesse caso, o metro aqui vai ficar ao quadrado, né? Tá elevado ao quadrado, vai cortar com esse metro ao quadrado aqui embaixo.
e o meu segundo vai subir, então eu vou ter esse valor em segundos, né? Fica um pouco inviável, não é comum a gente definir tratamentos térmicos em segundos. Então eu vou passar esse valor para horas, para isso eu vou pegar esse valor aqui e dividir por 3.600 segundos, que é o número, quantos segundos tem em uma hora, né? Então dividindo esse valor por 3.600 eu vou ter o valor de 7,04 horas. Então, usando a segunda lei de Fick, né, o que eu consegui fazer? Eu consegui calcular o tempo que eu vou ter que deixar a peça dentro do forno para alcançar, né, naquelas condições iniciais, né, de 1,2% de carbono na atmosfera, 0,25% de carbono na minha peça, para alcançar o percentual de 0,8% de carbono a uma profundidade de 0,5 milímetro da superfície.